Olá, sou a Lily Angel e hoje nós vamos falar sobre Eros como filho de Afrodite. A gente viu Eros como filho do caos, como filho do recurso e da pobreza, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o mito de Eros como filho de Afrodite. Eros como filho de Afrodite, ele é retratado como Cupido, uma criança com asas que carrega suas flechas e seus arcos, e aqui ele funciona como um gatilho. Em vez de ser a ausência, a falta, ele é o start que desperta o amor e o desejo nas pessoas. Então, com as suas flechas, ele dá aquela picadinha ali e a pessoa fica apaixonada ou preenchida de Eros. Conta-se que, numa tarde muito quente, Eros já estava cansado de brincar, então vai para uma caverna fresca e escura para dar uma descansada. Aí ele chega lá, tão exausto que ele larga tudo no chão, deita, dorme, e quando ele acorda, ele percebe que estava na caverna de Thanatos ou Thanatos, e que por acaso as flechas de Thanatos também estavam espalhadas ali pelo chão. Elas eram tão parecidas que ele não sabia qual que era qual, mas ele sabia quantas flechas ele tinha com ele. Então ele pegou a mesma quantidade e saiu da caverna. Vocês podem imaginar que ele teve ali alguma mistura, ele tinha algumas flechas de Thanatos sem saber, e às vezes quando ele vai despertar o Eros nas pessoas, ele acaba despertando uma pulsão de morte. Talvez por isso a gente tenha histórias de amor que se transformam em histórias de ódio. Talvez por isso a gente tenha na nossa história, e infelizmente isso é muito comum e foi muito comum, relacionamentos abusivos. E eu faço aqui uma reflexão sobre essa ideia romântica que a gente tem de romantizar esses tipos de relacionamento e como que isso na verdade não nos faz bem. Eu encaro da seguinte forma: eu falei sobre a ausência, sobre a falta, mas hoje em dia o que eu acredito é que amar a mim mesma com certeza é a prioridade antes sim de propiciar, por exemplo, um encontro com outra pessoa. Quando eu estou com a minha autoestima bem, quando eu estou disposta a cuidar de mim mesma, a me amar, a me tocar, a me admirar como uma pessoa bonita, cuidar de mim em vários aspectos, né? Em vez de ficar terceirizando ou transferindo isso para o outro, com certeza a minha felicidade, o meu Eros fica muito mais saudável e alimentado. Enquanto que essa ideia romântica de que a gente tem que ficar junto, mesmo que a gente esteja sofrendo, gente, isso, melhor deixar isso pro passado, isso está fora de moda, totalmente. Então, esse Eros, ele mostra como que às vezes a gente confunde o que é amor e o que é pulsão de morte. Acho também interessante a gente falar sobre essa gangorra, né, e que muitas vezes a gente se percebe, isso é humano, né, às vezes a gente tá ali cheio de vida e às vezes a gente tá ali meio desanimado. Bom, atualmente eu considero que nós temos as duas pulsões, a pulsão pela vida e a pulsão pela morte, e isso é natural. Por exemplo, vou falar um pouco da minha experiência. Antigamente eu percebia os meus ciclos, por exemplo, uma TPM, a menstruação, como alguma coisa meio desagradável. Hoje em dia eu percebo como que esses momentos em que eu estou, por exemplo, de TPM, eu preciso, na verdade, ficar mais introspectiva. Respeitar esse ciclo, respeitar esse movimento natural do meu corpo, talvez mais parecido com uma pulsão de Thanatos, me deixou muito mais tranquila, em vez de eu ficar lutando, eu tenho que fazer tudo do jeito que Eros gosta, sabe? Eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que transar sempre, tenho que ficar extrovertida, se me chamam para sair eu tenho que aceitar. Não, às vezes tem momentos em que a gente quer curtir uma solidão, e essa solidão não é uma solidão necessariamente triste, muitas vezes ela é uma solidão muito plena, estar só, estar consigo mesmo também é uma coisa que nos alimenta, também é uma coisa que recarrega as nossas energias. Eu considero que perceber esses momentos introspectivos e extrovertidos são importantes.
São duas polaridades que a gente vai percebendo qual é o nosso movimento naquele momento. Por exemplo, eu uso Thanatos, esse momento mais introspectivo, por exemplo, para olhar para mim mesma, para ir com mais profundidade em alguns sentimentos, em algumas emoções. Por exemplo, na arte, né, nós não temos só emoções ou papéis que vão falar de coisas bonitinhas. Tem momentos em que a gente precisa entrar em lugares não tão aceitos assim. Por exemplo, expressar uma raiva, expressar uma tristeza, uma melancolia, interpretar um papel que seja de um vilão. Tudo isso, por exemplo, se a gente não tiver repertório aqui dentro para alimentar esse personagem, essa interpretação, essa música e etc., a gente vai ficar sempre falando sobre o sol, falando sobre a alegria e tudo mais. Então, tem momentos em que a gente precisa também ir para esse outro lado, percebe? Eu também gosto de usar isso também de uma forma de autoconhecimento, quando eu olho para as minhas sombras, quando eu olho para os meus defeitos, vejo aquilo que eu preciso melhorar. Vou compartilhar aqui um pouquinho como foi meu processo criativo com a Lily Angel e como que a Lily Angel de repente trouxe essa outra faceta que até então não existia, né? Eu comecei a Lily com uma performance muito mais pin-up, inspirada nas divas dos cinemas, e de repente ela teve que entrar num cenário mais fetichista, mais BDSM. Muitas pessoas falavam que eu tinha um rostinho muito delicado, eu era muito pequena e não tinha como, por exemplo, colocar isso no personagem. Só que eu acredito que, sendo uma atriz, eu posso sim interpretar personagens diferentes. Então eu usei todo esse conceito sobre a pulsão da morte para entender como é que funciona esse universo que nos encanta. Thanatos nos seduz para o mistério. A morte é um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer. E ao mesmo tempo que a gente finge que ela não existe, existe uma certa atração natural por esses assuntos ocultos e misteriosos. A outra coisa é que muitas vezes quando a gente se defronta com situações de quase morte ou de perigo, é que a gente se apega ou desperta a sensação de que estamos vivos. E, por exemplo, nos jogos sexuais também, o prazer se confunde com a dor. Esse limite vai ficando cada vez mais tênue. Então, tudo isso para mim foi substrato também para criar essa Lily, que é uma mulher mais fatal, que é uma mulher dominadora, segura, brava, que não é o mesmo estereótipo de uma diva de cinema, boazinha, sorridente, que está sempre cantando jazz e tudo mais. Então, entrar nesse outro universo foi muito interessante como pessoa, abriu um leque assim, de possibilidades para mim, que hoje eu me sinto muito mais inteira. Em vez de eu ficar fingindo que não existe TPM, que eu não fico brava, que eu não sou uma pessoa antipática de vez em quando, reconhecer que eu tenho essas incoerências, reconhecer que eu tenho esses dois lados, que essa polaridade ela existe, e honrar, pois somos seres humanos, somos pessoas inteiras e a gente quer viver uma plenitude. E para você que está curtindo meu canal, torne-se também um apoiador para ver a arte sem censura, como deve ser.